caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus. Importa renascer. Vós filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor não se cansa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus. Importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver como os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus. Importa renascer. Olá, bom dia e um feliz sábado para todos nós, comunidade cabo-verdiana. No cristão, um feliz sábado para todos os membros da Igreja Adventistas que estão acompanhando nesse exato momento durante as mensagens que nos também inicia. Também no quero dar um feliz sábado para todos nós visita que têm acompanhado nós e que têm gostado das mensagens. Eu tenho alegria que mais uma vez, sempre bom estar ali na sábado para não ouvir a palavra de Deus. Para mim é um momento de alegria. Não dá espera, mas para você também é um momento de teu alegria. Hoje, nós também estudamos uma mensagem tão importante. Uma mensagem que tem a ver com o novo nascimento. Sim, exatamente. Você sabia, mas existe um nascimento que é mais importante que aquele nascimento que não está sendo entre nós, mãe? Exatamente. Hoje não também entende modo que Jesus te considera uma pessoa que nasce de novo para si mesmo. Por isso, nesse momento, sem não perder tempo, não te convidou para o ficha hoje para não falar com Deus. Oremos. Amado Deus e bom Pai, no nome de Cristo Jesus, nos agradece pela oportunidade de nos estar ali. Obrigado para pessoas que nesse momento estão te assistindo. Obrigado para aqueles que estão ali diante da televisão, te espera ouvir a palavra. Deus nos pediu que a palavra, ao ser aberto ali, pode operar transformação na vida de cada pessoa que está olhando nesse momento. E que o Santo Espírito bem conduz esse ouvinte, esse telespectador, a compreender a vontade para se vir, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, nós também vamos uma história tão importante de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3. Bom que está na casa, todo sábado, sempre, nós estamos ali, nesse mesmo horário, para nos estudar a palavra de Deus. Se é a primeira vez ali, seja bem-vindo. Panha a Bíblia, onde quer que esteja, e no bem, nem estuda a palavra de Deus. É breve minuto, é menos de que 35 minutos, esse momento de estudo e de reflexão, e depois você segue a vida enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 8, verso 32 está falando claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente. Se bobo crescer liberto, panha a Bíblia, e no bem estuda a palavra de Deus tem para nós. João capítulo 3, verso 1, está falando o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Bom, não sabe, mas Jesus era um judeu. Judeu era uma classe de povo de Israel, apenas o único tribo que resta, e estava na região de Palestina. E judeus, seus líderes espirituais eram fariseus. Fariseus eram homens que dedicavam suas vidas à preservação de escrituras e a conhecimento de lei. Era como se fosse líder espiritual, como se fosse pastor ou um padre de hoje, né? E judeus era governado, era guiado por aquela classe de líderes lá. Só que fariseus, quando Jesus vem, eles que gostavam muito de Jesus. Para amor de Jesus, para ser uma maneira simples, para ser forma humilde de guia povo, de sucesso que fazem, fariseus, bom parte deles, fica com inveja de Jesus. E ali, no talê, mas entre que os fariseus, entre que os grupos, tinha um homem chamado Nicodemos. E um detalhe, ele era um judeu normal. Ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, ele era bem conhecido. Ele era bem importante. E ele, quando ouve Jesus fala, muitas vezes, ele sente tocado com a palavra de Deus. Ele sente tocado com a palavra de Jesus. E num belo dia, ele interessa de ir ao encontro com Jesus. Mas, como ele era um homem de classe alta, ele queria encontrar com Jesus enquanto toda a multidão se toda. Não. Ele queria encontrar com Jesus particular, para ser rodeado por outros fariseus. E se você acompanha comigo na leitura, João capítulo 3, verso 2 está falando o seguinte: este de noite foi ter com Jesus. Olha só, vai contra com Jesus de noite, a fim de que ninguém encontre. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, de antiga teologia Jesus. Hoje, nós não sabemos muito bem de parte de Deus. E ninguém pode fazer que sinal a não ser que vem de Deus. Fariseu, para trazer aquela palavra lá de boca, para trazer aquela confissão lá de boca, tem que ter muita humildade. E tem que ter sabedoria para aquilo. Então, Eba fala com Jesus, mas nunca sabe qual é o objetivo de Nicodemos. Talvez Eba fala com Jesus para saber quem que Jesus é. Talvez Eba fala com Jesus para saber mais detalhes de vida de Jesus. E a primeira coisa que Eba fazer com Jesus, Eba reconhece de fato uma Jesus bem de parte de Deus, devido a aqueles milagres e aquelas maravilhas que está fazendo. Só que Jesus dá uma resposta que ninguém esperava. Hoje, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa, estranho, né? Jesus não respondeu nada. Jesus nem que liga para a afirmação. Jesus simplesmente falou assim: olha, em verdade, não falou. Se alguém canance de novo, se bobo canance de novo, boca pode ir hoje é o reino de Deus. É interessante que João capítulo 3, Jesus tem um quebra de narrativa. Para morrer que Jesus quer responder. Para morrer que Jesus quer falar assim: olha, tudo bem, que bom que você reconhece o amém de Deus. Para morrer, Jesus que estava preocupado em receber fama ou louvor. Jesus queria ser direto com Nicodemos. Motivo de Nicodemos para procurar Jesus é que ele estava conformado com sua vida. E sabia, mas Jesus me tachava algo que completava ele. Mas devido ao orgulho, acabou com aquilo tudo humildade. Simplesmente vai começar a elogiar Jesus, vai exaltar Jesus, fala assim direto: olha, se bobo canance de novo, se alguém canance de novo, que pode hoje reino de Deus. E logo, pergunta que não está fazendo é: coisa que Jesus está falando para Nicodemos com o novo nascimento? Coisa que Jesus está referindo a ele sobre esse novo nascimento? Que tipo de nascimento que está conseguindo entrar hoje reino de Deus? E antes de não hoje, coisa que é o novo nascimento, não também percebe mais diálogo entre Jesus e Nicodemos, e continua. Preste atenção, verso 4. Verso 4 está falando o seguinte: perguntou-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos fala, Jesus, mas quem também nasce segunda vez? Será que tem que estar voltando no ventre de minha mãe, que já está velho, para me nascer de novo? Essa é a pergunta que Nicodemos faz. E talvez é a pergunta que você está fazendo lá na casa. Mas que alguém está nascendo de novo? Qual que é passo de novo nascimento? O que Jesus está refere com o novo nascimento? E no verso 5, Jesus fala, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Opa, Jesus gosta de dar mais detalhe. Jesus fala assim, olha, quem que nasce de água e de Espírito que até entra no reino de Deus. Minha pergunta que está fazendo é, diabo nasce na água e de Espírito? Coisa que nasce na água e Espírito Santo? Bíblia também dando resposta, mas antes de Bíblia chanflou, Jesus está referindo a batismo, exatamente. Nascimento de água e de Espírito, Jesus está referindo a batismo. Talvez o povo fale, se aquele então me já batiza. Não, hoje não também hoje. Para morrer que Jesus fala nascimento de água, morre que batismo biblicamente. E hoje, eu também te trago a conclusão, mas de fato, verdadeiro batismo é aquele que a Bíblia te defende. Então, bem, Marcos capítulo 1. Abra a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 9 e verso 10. Na Marcos capítulo 1, versículo 9 até versículo 10, não tem sobre batismo de Jesus, exatamente. Não sabe direito, mas Jesus foi batizado por João Batista. João Batista era filho de Isabel com Zacarias e era primo de Jesus. E quando chega na João Batista, não tem hoje relato que se acontece. Marcos capítulo 1, verso 9 e verso 10. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia por João, e por João foi batizado no Rio Jordão. Jesus saiu de Galileia para batizar no Rio Jordão, que nós já não sabemos. Verso 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Duas coisas que acontecem ali. Jesus, logo que sairia da água, Espírito, o que faz? Repousa arriba dele. Mas preste atenção ali. Bíblia fala, batizado Jesus, saiu logo da água. Jesus, quando batiza, por gota de água na cabeça, falaram me batizado? Não, senão é que estava no Rio Jordão. Senão, ele batizava lá perto de sua casa. Batismo de Jesus, que foi com água na cabeça. Batismo de Jesus foi um batismo por imersão. João Batista deixou tudo dentro de água. É por isso que a Bíblia está falando, batizado Jesus, que acontece qual? Verso 9, verso 10, logo ao sair da água, Espírito Santo, e hoje a céu abre, Espírito deixa ribarel como pomba. Nascimento da água e nascimento do Espírito. É importante que não entenda que lá. Batismo de Jesus, que foi batismo por aspersão ou água na cabeça. Não, que ele é que batismo bíblico. Batismo bíblico é que um alguém imergido totalmente dentro da água. E outro detalhe que nós percebemos ali é que Jesus, tanto de água como de Espírito Santo, foi batizado naquele dia lá. E a Bíblia até defende 2 tipos de batismo, ou 3 tipos de batismo. Existe um tipo de batismo. E Efésios, capítulo 4, abre a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 5. Não também hoje, quanto tipo de batismo que tem na Bíblia. Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4, verso 5. Preste atenção. Há somente um só corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, que é Efésios 4:4. Na Efésios capítulo 4, verso 5, está falando assim, há um só Senhor, uma só fé, e o que mais? Um só batismo. Preste atenção. Chama para ver o bore. A Bíblia já mostrou qual que é o verdadeiro batismo. Qual que é o passo você.
buta contenta, mesmo fora de Bíblia, mesmo contra a Bíblia, para bu falar, aquele batismo que eu tenho é batismo, e amigo, e amiga, por mais que é triste em flow, mas aquele é que é batismo bíblico. Não, aquele é que a Bíblia ensina. Batismo verdadeiro é nasce de água, é ser imergido na água. Você para o batismo ele tem um significado bíblico. Ele tem uma significação de forma correta. Abra a Bíblia, Romanos capítulo 6. Anota que os versos ali, panha a Bíblia, confere, para bom mesmo buca ser enganado. Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4. Hoje é coisa que apóstolo Paulo está mostrando símbolo de batismo. Verso 3 está falando o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está falando, ou você ignora, mas todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus não foi batizado na sua morte? Hoje é coisa que está falando. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Já costumo hoje alguém está sepultado de pé, saqueiro? Obviamente, não. Todo alguém que estava sepultado, ele é tado. E Paulo está falando, mas não foi sepultado com Jesus na morte através de batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Batismo significa e tem um símbolo. E símbolo de batismo é morte e ressurreição de Jesus. Exatamente. Forma de comemorar a ressurreição de Jesus é através de batismo. Só que ao mesmo tempo que você está comemorando a morte e ressurreição de Jesus, você também você morre para você ressuscitar uma nova criatura. É por isso que Jesus fala, meu um novo nascimento. Então, morre que é um novo nascimento. Alguém está de pé, está deixando na água, está ser sepultado, está morre para ser antiga vida e está ressuscita para uma nova vida. Foi assim que Jesus foi batizado. Foi assim também que mim foi batizado, como antes não tinha um batismo que era aquele batismo bíblico. Esse batismo tem um símbolo. Esse símbolo é reconhecer que Jesus Cristo morre para você e ressuscita para a novidade de vida. E é que lá que Jesus falou a Nicodemos. Ele falou, Nicodemos, se você nasce de água e de espírito, você todo o reino de Deus. Agora a pergunta está falando assim, bom, que é nascimento de água. E qual que é nascimento de espírito? Hoje, nascimento de espírito é no mesmo dia que o nasce de água. Abra a Bíblia, na Atos capítulo 2, verso 38. Não está hoje, li biblicamente sobre nascimento ou não está hoje biblicamente Espírito Santo não está recebendo na batismo. Atos capítulo 2, verso 38, está falando o seguinte: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, em que momento que eu recebi o dom do Espírito Santo? Na batismo. E é um detalhe muito importante que não me se entende, né? No dia que eu for batizado, aliás, no dia que Jesus foi batizado, 3 coisas acontecem. Primeiro, a Bíblia está falando assim, quando ele foi batizado, céu abre. Céu abre. Segunda coisa que acontece, ele recebe o Espírito Santo. E terceira coisa que acontece é que vós fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus que batiza para morrer ele era pecador. Não. Jesus batiza para dar um exemplo. Próprio João Batista, quando está chegando nele, João Batista falou assim, mim que me ser batizado para bobo também batizando. Jesus falou assim, não, deixa assim, para assim não convém, cumpre tudo justiça. Jesus batiza para cumprir profecia, ser respeitamente a ser ungido, mas também para dar um exemplo. Então, tô que não batiza, pessoas que batizaram biblicamente, seus está fechado para ele. Outro detalhe, enquanto você batiza, a boa é filho de Deus, a boa é criatura de Deus, mas ainda a boa é filho de Deus.
Por isso que vós fala, este é meu filho amado em quem me comprazo. Um outro detalhe com o batismo é que não está recebe o Espírito Santo. Então, 3 coisas acontecem no batismo de Jesus, que está mostrando-me 3 coisas que também acontecem conosco. Primeiro, céu abre, enquanto que batiza, céu está fechado, pavô. Segundo coisa que acontece com o batismo de Jesus, é receber o Espírito Santo. Enquanto você batiza, biblicamente, você tem o dom do Espírito Santo. Terceiro coisa que acontece com Jesus, vós fala, este é meu filho amado, em quem me compraz. Enquanto você batiza, você é filho de Deus. Você pode ser criatura de Deus, mas não filho. Própria definição que empreende na canto da sana que te quer, fala, batismo é um sacerdócio que te faz cristão, filho de Deus, membro da igreja e herdeiro do céu. Então, forma de não ser filho de Deus é através do batismo. E a Bíblia está dando prova. Romanos capítulo 1, verso 12. Aliás, João capítulo 1, verso 12. Abre a Bíblia lá. João capítulo 1, verso 12, está falando o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós não passa a ser filho de Deus, e nós não é filho de Deus. A Bíblia botou que não recebe Jesus, não terá o poder de ser feito filho de Deus. E a única forma de ser filho de Deus é ser guiado para o Espírito Santo. E você, Espírito Santo, não está ser guiado para o Espírito de Deus, não está ser filho de Deus. Para morrer. Romanos, capítulo 8, verso 14, está dando mais uma pista de Espírito Santo que não está recebendo depois do batismo. Romanos 8, verso 14, está falando assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Monco está ser guiado para o Espírito de Deus se bobo porque batiza. Biblicamente. Não sabe, é um tema delicado para morrer. Há muitas pessoas que, como mim, sempre empreendem errado. Sempre incompreendem, mas basta amanhã batizar com 5, 6 anos de idade, mas pronto, não. Na Bíblia, que tem batismo de criança, na palavra de Deus, Bucatacha é um exemplo de batismo de criança. Para morrer, batismo é um arrependimento e uma morte para o mundo, para você ressuscitar, para você ter consciência de o que você está fazendo. Algum bebê que sabe de pecado, bebê que sabe de nada. Então, biblicamente, é errado batizar uma criança. Mas, pastor, a mim não foi batizado que antes não sabe pequenote, e gosta que você não está fazendo. Goste, você tem que estar procura verdadeiro batismo. Você tem que estar aceita Jesus, arrepende o velho vida e toma uma nova decisão. Se você está errado desde muito tempo, tudo bem. Deus está falando que está levando em conta tempos de ignorância. Mas então notifica todo homem que arrepende. O assunto é mais sério do que ele que não te imagina. É muito mais importante do que ele que não te pensa. Batismo é algo de nossa salvação. Se você sabia antes, tudo bem, mas gosta, já você sabe. E Jesus foi para Nicodemos claramente. E não volta relato de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3. História de catapara para lá. Na João capítulo 3. A história até continua. Preste atenção. Verso 6, Jesus está falando assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nascimento de carne é aquele primeiro nascimento que nós não temos. Aquele nascimento lá é que é suficiente para a nossa salvação. Não. No mês de um outro nascimento, que é o nascimento de Espírito, e que ela só é possível após o batismo das águas. E Jesus vai fazer, por isso que está falando, por isso que está falando claramente, nos importa nascer de novo. Ei, amigo, ei, amiga. Se bobo ouve as mensagens hoje, acabou endurece o coração. Se bobo descobrir mostrar na aero, acabou ficha o coração. Panha a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia e bota concha verdade. João 8,32 está falando claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tempo de desperta. Acontecimentos que está acontece, tudo que está acontecendo no mundo, você está aponta para que bobo toma uma decisão de qual lado que fica. Lado de Deus e verdade ou lado de tradição de sua família. Escolhe o caminho de Deus.
que é sempre melhor e sempre aquele que é recomendado para cada um de nós. E Marcos capítulo 16, verso 16, preste atenção nesse texto ali, para não entender seriedade de assunto de batismo. Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu percebi muito mais complexo, muito mais importante esse assunto ali. Você pode perder a salvação por resto de vida devido a um batismo de forma correta que você toma a decisão de fazer. Próprio apóstolo Paulo, na Atos capítulo 22, verso 16, quando ele entende o plano de salvação, quando ele descobre a verdade, ele toma a decisão de batismo. Atos capítulo 22, verso 16, não está hoje ali. Atos 22, 16, está falando o seguinte: e agora, Ananias para Paulo para ali, porque te demoras, levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Amém? É a mesma pergunta que a gente está fazendo. E agora? Para que você te demora? Levanta, ergue, recebe o batismo e apaga todos os pecados, invocando o nome de Jesus. Não sabe, mas tem pessoas que tudo sábado está ali, está ouve as mensagens, gosta das mensagens, mas, meu amigo, meu objetivo é que eu sou que gosta de mensagem, é que eu sou que gosta de palavra de Deus, não, é que bobo toma uma decisão no lado de Jesus. Naquela história que nos prendeva, de Lucas capítulo 8, parábola de semeador, tem um semente que cai riba a pedra, e começa a criar, mas que a raiz é seca. E Jesus forma aquele semente que cai na pedra, que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, eles gostam, eles recebem com alegria. Mas, então que chega o momento de provação, esta afasta. Então, amigo, é que a sua bobo gosta de palavra de Deus? Não. E bobo toma uma decisão ao lado de Jesus. Esse é o convite que você está falando. Conche mais de verdade, para você poder libertar desse sistema de engano que nós nos tomamos cada vez mais, né? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, está mostrando quando que não deve tomar decisão de batismo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Que dia que eu devo tomar essa decisão para o batismo? Hoje. É claro que antes do batismo, precisa passar por um processo de conhecimento. Mesmo conche um pouco mais de palavra de Deus, para você tomar aquela decisão com mais firmeza. E ali, todo sábado, você descobre mais sobre a verdade, você descobre mais sobre a palavra de Deus, para o nosso objetivo de estar ali é fazer com que a população cabo-verdiana estude a Bíblia, conche a Bíblia, sabe o que é a palavra de Deus e qual que é a vontade de Deus para nós hoje. E Deus tem planos e maravilhas para nós que nós nunca fazíamos ideia. Depois que toma a decisão lá de Jesus, Deus guia a vida de uma forma que mim mesmo nunca consigo explicar. E mesmo sem explicar, é capaz de muitos que entendem. E a vida muda depois que toma a decisão ao lado de Jesus. Então, quando pensa, mas no lado de Jesus, você tem menos chance de viver melhor. Não, amigo. Boa felicidade depende de obediência a Deus. Ele fazeu, Ele criou, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, meu apelo nessa manhã de sábado é que, amigo, nasce de novo. Toma essa decisão de nascer novamente. Eu quero terminar as mensagens terminando a história de Nicodemos conosco. João capítulo 3. João capítulo 3. Diz o seguinte, verso 8, Jesus está falando: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo o que é nascido do Espírito. Se falamos de nós costumamos hoje é bento, nós está falando, não, é impossível hoje é bento. Né? Mas se falou assim, botar hoje ações de vento, sim, botar hoje planta às vezes na rua também, pedaço de papel também. Boca só todo é vento, mas você sabe que vento existe. Jesus falou assim, esse também é tudo alguém que nasce de Espírito Santo. Ou seja, botar passa por um processo de transformação. Aquele processo, boca todo é que você funciona. Mas a vida está sendo transformada. Porque o Espírito Santo é comparado como o vento. Verso 9, Nicodemos de novo está perguntando. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos até relutava. Imagina, era uma tradição, ele era um fariseu. Você tomava aquela decisão lá de Jesus, talvez ser pai, ser mãe, ficava chateado. Mas Jesus deixa claramente, já falamos, nós que acrescenta nosso testemunho. Verso 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E verso 14 e 15 está falando assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, esse de que é diálogo com Jesus, sentou uma decisão. Ele já tomou uma decisão. Mas só que no verso 14, Jesus falou assim, hoje, acima Moisés levanta a serpente no deserto, assim também Filho do Homem está ser levantado, a fim de tudo aquele que nem crê nele, tem vida eterna. História mais para frente está falando que Nicodemos é que toma as decisões lá de Jesus. Mas, quando Jesus está a ser crucificado, lá na Gólgota, e hoje Jesus está a ser levantado na cruz, está a ser pendido na chão. E ele lembra coisa que Jesus falava a ele. Mas um dia me está a ser levantado. Cima Moisés levanta a serpente no deserto. É para morrer. Na uma época, lá na história de Hebreus, quando andava no deserto, tinham serpentes venenosas. E aquelas serpentes envenenavam os hebreus. E Moisés fazia uma imagem em forma de serpente e levanta. E tudo quem que olhava naquela serpente, curava de aquele veneno que tinha. E aquele serpente simbolizava Jesus, que um dia tem que ser morto, a fim de tudo aquele que crê nele está ser restaurado do problema de pecado. E Nicodemos, e hoje a Jesus, ele lembra a coisa que Jesus fez. E naquele exato momento, Nicodemos toma essa decisão de estar no lado de Jesus. Meu amigo, minha amiga, cruz de Jesus está levantar ainda. E bom, quando você toma uma decisão? Quando que você aceita Jesus no seu coração? Meu apelo nessa manhã é que Atos 5:29 está falando, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que vou fazer com que Deus seja a prioridade na obediência. E que vou tomar essa decisão de nascer novo. Se você não sabe, quem não nascer da água e do Espírito, que é batismo, não pode entrar no reino de Deus. Nesse mesmo pensamento, que convidou, fica boa de onde você está e não fala com Deus. Oremos. Amado Deus e bom Pai, nós ali junto com o amigo, junto com a amiga, junto com pessoas que abrem televisão às vezes por acaso, outros estavam sentados, esperavam, para bem ouvir essa palavra. Deus, de forma especial, eu creio que nenhum trabalho no coração dessa pessoa faz com que boa palavra venha ser cada vez mais entendido para ele e que o Espírito Santo bem convence de pecado, de justiça e de juízo, bem livrando de todo o mal e faz com que nós nos colhe do lado certo e que essa pessoa que ouve as mensagens a Deus, que o Espírito Santo trabalhe nessa vida para que cada deixar com consciência
leve mais. E sim, que escolhe alivia sua consciência através do santo batismo. Acompanha conosco, dando um bom sábado, no nome de Jesus. Amém. E lembra aí, amigo, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que bobo começa a entender a verdade, para você ser liberto de mentiras, de dúvidas, de pecado, e por desfruta de plena felicidade. Tenha um feliz sábado, cuida de boa vida, e sempre anda no caminho de Deus. Tchau, tchau, e até a próxima oportunidade.